Nós vamos orar neste momento, tá bom? Bom Pai que estás nos céus, humildemente nos ajoelhamos na Tua presença e só nos ajoelhamos na Tua presença, porque o Senhor é Deus, no céu e na terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos por Jesus Cristo, Teu Filho amado, ter morrido por nós, ressuscitado e assunto ao céu, e pela promessa de Jesus de que vai voltar. Pai eterno, nossas atenções estão voltadas para o Senhor no céu. É para lá que as nossas preces estão sendo dirigidas. Olha lá do céu as mãos levantadas, mãos pedindo bênçãos, mãos suplicando ajuda, mãos suplicando cura, mãos suplicando emprego, soluções de problemas, ajuda familiar. Estas mãos levantadas, Pai querido, são mãos em busca de socorro que vem do céu, mãos em busca de cura de doenças que só o Senhor pode curar. Humildemente colocamos nas Tuas mãos todos os enfermos, todos os pedidos que aqui estão sendo feitos. E eu peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós todos que estamos aqui. Obrigado por todos os que o Espírito Santo trouxe aqui nesta noite. Que o Senhor abençoe cada um e abra também a nossa mente ao estudarmos a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus que nós pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Então, queridos, nós vamos continuar o estudo do livro de João, o Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Podemos ler? Todos que acharam, digam amém. Verso 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Vocês estão vendo aqui? O que é que Jesus encontrou dentro do templo do Senhor? Aqui diz, pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas e cambistas. Cambistas é que trocam o dinheiro. Interessante que o povo judeu estava tão longe de Deus que eles transformaram os serviços do templo em comércio. Eles ganhavam dinheiro à custa dos pobres pecadores que vinham ao templo para adorar a Deus. Os pobres pecadores que vinham do interior do país não podiam trazer seus sacrifícios, suas ovelhas, seus cordeirinhos. Eles não podiam trazer porque era muito longa a viagem. Eles não podiam trazer através da estrada, caminhando dias e dias. E então eles vinham para comprar esses animaizinhos no próprio templo. Eles eram animados para deixar para comprar no templo os animais que iriam ser sacrificados. Então o pai de família chegava ali, comprava um cordeiro, comprava uma ovelha, pagava o preço que eles pediam, pagava mais caro, porque eles vendiam mais caro, eles ganhavam em cima dos pobres pecadores que estavam vindo ao templo para adorar a Deus. E outra coisa, para eles comprarem esses animais no templo, eles não podiam usar o dinheiro deles. É incrível, né? É incrível. Eles não podiam usar o dinheiro deles. Eles só podiam usar o dinheiro do templo. O templo tinha uma moeda que era diferente da moeda que o povo usava. E eles então, chegando ali, eles tinham que comprar o animal que os sacerdotes vendiam e tinham que usar para comprar o dinheiro do templo. Então eles tinham que fazer o câmbio, tinham que trocar o dinheiro deles pelo dinheiro do templo para poder comprar o animal do templo. Então os sacerdotes ganhavam na venda do animal, ganhavam também no câmbio, na troca do dinheiro. Por exemplo, o dólar vale R$5. R$5 compra $1. E a moeda do templo era mais cara. Quem sabe eles tinham que usar 2 dinheiros deles para comprar um dinheiro do templo. Ou seja, eles perdiam dinheiro.
quando faziam o câmbio, a troca do dinheiro. O povo de Deus daquele tempo transformou a casa de Deus num comércio. Vocês estão vendo alguma semelhança com os dias atuais? Você não acha que nos dias atuais o povo de Deus está transformando a casa de Deus num comércio? Vendendo orações e bênçãos que valem 1.000, 5.000 reais, 1.000 reais, 500 reais, 100 reais. Queridos, nós não podemos fazer comércio com as coisas de Deus. Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Mas aqui está relatado, e eu estou lendo com vocês, olha aí. Jesus, verso 13, leia comigo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas, casas de câmbio, troca de dinheiro. Verso 15. Tendo feito um chicote, uau, agora ficou sério o negócio. O que é que Jesus fez? Um chicote. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Vejam a atitude de Jesus. Ele ficou irado, ele ficou aborrecido com aquela atitude de mercado dentro da igreja de Deus. Naquele tempo, a igreja não era mercado. Hoje a igreja não é mercado. Igreja não é lugar para quermesse. Igreja não é lugar para loteria. Igreja não é lugar de você vender bênção. Você paga e recebe a libertação. Você paga e recebe a cura. Não, Jesus nunca vendeu bênção. E nós não poderemos negociar bênçãos. De graça recebestes, de graça dai. A atitude do Deus Pai, ela foi revelada através do Deus Filho. O Deus Filho fez um chicote, levantou aquele chicote, e embora não tenha batido em ninguém, mas pela imponência da personalidade de Jesus, pela imponência do seu caráter, pelos seus olhos, eles sentiram medo e eles fugiram dali. Ele virou as mesas, as moedas rolaram pelo chão, ele limpou o templo, ele purificou o templo. E ali no templo ficaram os pobres, ali no templo ficaram os pecadores que queriam adorar a Deus. Mas os mercadores, os vendedores, os comerciantes, os sacerdotes, os doutores da lei, todos eles fugiram. Correram. Jesus não chegou a bater em ninguém, mas pela imponência da sua personalidade, pela sua autoridade, porque Jesus falava com autoridade. Ele era revestido do Espírito Santo. A divindade, porque sabemos muito bem que Jesus era Deus-homem. Ele era homem-Deus. 100% Deus, 100% homem. Jesus não era só homem. Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Numa só pessoa. Jesus. Esse é o mistério da encarnação. Você e eu não podemos entender o mistério da encarnação. Porque Deus foi gerado como homem no ventre de Maria e foi gerado pelo Espírito Santo. Isso é um mistério, porque nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois. É o caso único, é o caso do Filho de Deus que se tornou homem, sendo gerado pelo Espírito Santo. Então, queridos, Jesus tinha natureza humana e divina, e naquela hora em que Jesus estava com o chicote na mão, e ele falou, vocês estão transformando a casa do meu pai num mercado. A divindade de Jesus irradiou. O rosto de Jesus brilhou. Seus olhos brilharam. E eles sentiram a presença de Deus no lugar. Por isso fugiram atemorizados. Porque eram comerciantes. Estavam profanando o templo de Deus. O que vocês acham de colocarmos mesinhas aqui dentro para vender coisas, para conseguir dinheiro? Queridos, eu não compro loteria, eu não compro rifa, eu não compro nada.
Nós, como filhos de Deus, nós estamos dispostos a ajudar as pessoas, mas não comprar, não jogar, nem jogar a dinheiro, nem jogos de azar. E para a casa de Deus, Deus só aceita doações voluntárias, sem serem forçadas, sem ninguém estar sendo pressionado. Doações voluntárias que vêm do coração, Deus aceita. Mas por exigência, por pressão, forçosamente, Deus não aceita. Então aqui nós lemos agora o finalzinho do verso 16. Jesus disse: tirem estas coisas daqui, ou seja, as mesas dos cambistas, os bois, as ovelhas, o que mais? As pombas, tirem estas coisas daqui, porque vocês estão transformando a casa do meu pai numa casa de negócios. Verso 17 agora. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo que Jesus tinha pela casa de Deus, a casa do Pai, estava ardendo no coração dele. Verso 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? Destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Tudo no templo. Vocês se lembram que no templo existia o pátio, lugar santo e santíssimo. No pátio tinha o altar de sacrifício onde o cordeiro era morto. E aquele cordeiro simbolizava quem? Jesus. No lugar santo existia o candeeiro com 7 lâmpadas que iluminava o lugar santo, e aquelas 7 lâmpadas representavam Jesus, a luz do mundo. Do lado direito de quem entrava no lugar santo existia a mesa com pães da proposição, com 12 pães, representando Jesus, o pão da vida. Na frente de quem entrava no lugar santo existia o altar de incenso, e ali as orações eram oferecidas misturadas com o incenso, e aquele incenso representavam os méritos de Jesus que se misturam com as nossas orações. Vocês percebam que tudo no templo representava Jesus. Desde o cordeirinho que morria lá no altar de sacrifício no pátio, e dentro do lugar santo, tudo simbolizava Jesus. O templo era um símbolo de Jesus. Por isso que Jesus disse: destruam este templo, se referindo ao seu próprio corpo. Porque o templo era um símbolo do corpo de Jesus. Tudo era símbolo de Jesus. Destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Se referindo ao seu próprio corpo. E isso está escrito aqui, no verso 20. No verso 20. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos. Quantos anos demorou para construírem o templo? 46 anos para construir o templo. Este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Verso 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Meu querido irmão, Jesus fez a purificação do templo. Jesus quer também fazer a purificação do seu corpo. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 18. Todos acharam? Vocês vão ficar bons de Bíblia. Vocês vão ficar bons de Bíblia, porque vocês vão aprender a manejar a Bíblia. No começo é difícil você achar os livros, mas de repente você vai ficar tão familiarizado com a Bíblia que você já sabe onde estão os livros. A sua mente vai memorizando a localização dos livros. A sua mão já vai para aquele lado certo onde está o livro. Porque você está se familiarizando com a Bíblia, porque você está lendo a Bíblia todos os dias. Se você ler a Bíblia uma vez por semana, não vai
progredir nada, quase que nada. Mas se você ler diariamente, ela vai fazer uma grande diferença na sua vida. Ela muda seus conceitos, muda suas ideias, muda suas prioridades. Mas tem que ler a Bíblia diariamente. Vamos ler então o verso 1 Coríntios 6, verso 18 em diante. Fujam da, quero que todos leiam comigo, da impureza. Da impureza. A minha fala imoralidade sexual. O que é impureza? O que é impureza? Imoralidade sexual. Adultério é impureza? Sim ou não? Sim. E prostituição é impureza? Pedofilia é impureza? E pornografia é impureza? Então, fuja da impureza, fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? Estão ouvindo o que Jesus está falando aqui? Você, o seu corpo, é santuário do Espírito Santo. Então existe o santuário do Antigo Testamento, que Moisés construiu, depois Salomão reconstruiu o templo, mas existe o santuário do Novo Testamento, que é o santuário do céu, onde Jesus está intercedendo por você, mas existe um outro santuário, que é chamado o santuário do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer viver em você. O Espírito Santo quer habitar em você. Por isso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque ele habita em nós. Por isso, nós não podemos usar o nosso corpo para prostituição, para pornografia, para pedofilia, para homossexualismo, para fornicação, para adultério. Nós não podemos usar o nosso corpo para as impurezas sexuais, porque o nosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Jesus purificou o templo onde estavam vendendo bois, ovelhas, pombas. Ele purificou o templo. E ele quer purificar também o templo do seu corpo. Ele quer purificar a sua mente, para que na sua mente não tenha pensamentos maus. Jesus começa purificando os pensamentos. Ele vai tirando a mente sua e colocando a mente dele. Ele vai tirando os maus traços de caráter que você tem e vai colocando os bons traços de caráter que ele tem. Ele vai substituindo, tirando o que não presta em mim e colocando o que é bom dele. Essa transfusão é feita pelo Espírito Santo. É um implante que Jesus vai fazendo na sua mente, colocando a mente dele, os desejos deles, os costumes dele. E o seu corpo se torna templo do Espírito Santo. Mas você não pode bloquear, você não pode impedir que Jesus faça isso. Assim como ele purificou o templo, expulsando os mercadores, ele quer purificar a sua mente, o seu corpo. Corpos são. Por isso nós ensinamos e insistimos que os jovens se guardem puros para o casamento. Se guardem puros para o casamento, para o dia do casamento. Deus quer que você guarde o seu corpo puro, porque é templo do Espírito Santo. E o que mais diz aí? No verso 18, né? Agora o verso 19. Leia comigo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? O que você entende por essa frase? Você não sabe que você não pertence a si mesmo? O que você entende com isso? Eu não sou dono de mim mesmo. Alguém é dono da minha vida. E quem é o meu dono? Deus que me criou, Deus que me resgatou do pecado, Deus que me comprou com o sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você pertence a Deus porque Ele comprou você com o seu próprio sangue.
Você sabe que quando eles vendiam os escravos, vinham aqueles senhores de escravos, olhavam assim, falei, eu quero esse aqui, quanto que é? Esse é 20, esse é 100, esse é 200. Ele ia comprando os escravos que ele queria, e aqueles escravos iam para a casa do Senhor e eram propriedade do Senhor. Jesus, pelo próprio sangue que ele derramou na cruz, ele comprou você, José Divino, você, Anita, você, Jaiane, você, Eliette, você, Sebastião, você, Vitória. Jesus comprou com o sangue dele, dizendo, eu sou o dono de vocês. Nós estávamos no reino das trevas, nós éramos sujeitos a Satanás, um senhor terrível e ruim, que é Satanás, e o Senhor Jesus Cristo nos comprou. E nós agora somos de Jesus. Ele é o nosso proprietário. E ele diz, você não pertence a si mesmo. Eu comprei você. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que quando alguém diz assim, se eu quiser fumar, eu fumo, eu sou dono de mim mesmo. Você não entendeu ainda a história. Você não é dono de si mesmo. Ou você é de Satanás, ou você é de Jesus. Se você já foi comprado por Jesus, se você aceitou a Jesus como Salvador, você já não é de Satanás, você é de Jesus. E Jesus diz o quê? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pertence a si mesmo. Por isso eu não como fora de hora, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que dar um espaço entre uma refeição e a outra, para o estômago fazer a digestão e descansar um pouquinho até chegar à próxima comida. Porque quando o estômago está trabalhando duro para fazer a digestão do almoço, não é? E leva 4 horas para fazer, viu? Leva 4 horas para fazer a digestão. E de repente, depois de 1 hora, 1h30, 2 horas que eu comi, o estômago olha para cima e já vem comida de novo? Eu nem terminei de fazer a digestão dessa comida, está vindo mais comida? Eu não aguento. E aquela comida nova entra na comida velha, e a comida velha se mistura com a comida nova, dá uma fermentação, dá uma azia, estraga tudo. Deus não quer que seja assim, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tem que dar descanso para o corpo. A noite é para o corpo descansar e o estômago descansar. Se você enche a barriga na hora de dormir, é o mesmo que encher o tanque de gasolina do carro e colocar na garagem. Para quê? Para que encher o tanque do carro e pôr na garagem? Você enche o tanque quando vai viajar, tá certo? Agora, se você enche a barriga de comida e vai dormir, não faz sentido, porque você dorme, mas o estômago não dorme e fica trabalhando, você fica tendo pesadelos e você amanhece cansado. Você amanhece cansado. Você amanhece sem fome, porque quando você come às 6 da tarde e vai dormir lá por 9, 9h30 e acorda às 6 da manhã, você está com muita fome. Agora, quando você come muito à noite, você amanhece sem fome. Eu não estou com fome. Lógico que você não está com fome. O teu estômago ficou trabalhando a noite toda. Por isso você não está com fome. Então, queridos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu como o que o meu dono quer que eu coma. Eu bebo aquilo que o meu dono quer que eu beba. Mas eu gosto disso. O seu dono, que é Jesus, não pergunta se você gosta ou não. Jesus diz, não coma isso, não beba aquilo, não faça assim, porque prejudica o seu corpo. Não faça. Não é o seu gosto, mas é o gosto de Jesus. Vocês perceberam? Eu vivo para agradar o meu Senhor. O meu Senhor tem que ser agradado, obedecido, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu estou lendo o verso 19. Leia comigo de novo o verso 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? Essa tradução que eu estou lendo aqui é a tradução da Bíblia de capa cor-de-rosa. Essa Bíblia nova que nós distribuímos, essa é a tradução, é a versão que eu estou lendo. É diferente um pouco daquela antiga. Essa é mais atualizada, mais moderna a linguagem. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? E aquela história, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Não, você não é dono do seu nariz. Você não se manda. Ou é Satanás que manda em você, ou é Jesus que manda em você. Quem é que você quer que mande em você? Quem? Não, nenhum nem outro. Não existe nenhum nem outro. Não existe nenhum nem outro. Só existem 2 senhores.
Satanás e Jesus. Que tal falar, eu fico com Jesus? O que o Senhor quer, Jesus, que eu faça? Porque tudo o que Ele pedir vai ser para o meu bem, para a minha felicidade. Satanás separa os casais, destrói as famílias. Jesus salva os casamentos, Jesus une as famílias. Ele traz felicidade. Por isso a Leila e eu estamos há mais de 50 anos juntos. Porque Jesus nos uniu e Jesus nos mantém unidos. É Jesus que mantém os casais unidos. Continue lendo o verso 20 agora. Verso 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Como é que eu posso glorificar a Deus no meu corpo? Comendo e bebendo, fazendo aquilo que Jesus quer. E o que Ele quer está escrito onde? Na Bíblia. Eu não consulto a televisão, eu não consulto os amigos. O que nós vamos comer hoje? Não. Vamos consultar o que a Bíblia nos ensina a comer. O mais natural possível, na quantidade certa. Na quantidade certa. Nós nem deveremos exagerar de um lado, nem exagerar do outro. Sermos pessoas temperantes no comer e no beber, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e Jesus, que purificou o templo, quer purificar também o templo do nosso corpo. Amém? Por isso, terminando, aí no mesmo livro, 1 Coríntios, você está, não é? Agora vá uma página para frente. Capítulo 10, verso 31. Capítulo 10, verso 31. Veja o conselho que Deus está dando para você e para mim. Considerando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, o que nós deveremos fazer? Verso 31. Podemos ler juntos? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Comendo ou bebendo, nós devemos pensar em fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você, você que quer fazer do seu corpo o templo do Espírito Santo, você que quer comer e beber para a honra e glória de Deus, você se coloque em pé nesse momento. Jesus quer purificar o templo do nosso corpo e viver em nós através do Espírito Santo. Levante a sua mão se você toma esta decisão. Oremos. Pai querido que estás nos céus, bendito seja Deus, porque Jesus Cristo purificou o templo, expulsando do templo os mercadores, os vendilhões, os bois, as ovelhas, os cambistas, mas também Jesus Cristo quer purificar o templo do nosso corpo. Ele quer santificar a nossa mente. Ele quer implantar em nossa mente a mente dele e quer derramar sobre nós o Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão com a mão levantada, dizendo: querido Jesus, eu sou teu servo, o Senhor é o meu Senhor, e eu quero fazer a tua vontade. Faça do meu corpo o templo do Espírito Santo, venha viver em mim, em nome de Jesus pedimos e já agradecemos. E todos dizemos: amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado.